Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Devocional da Igreja Estufa aqui no Meditai, nessa segunda-feira, para a gente começar bem a semana. Eu quero compartilhar com você um texto que Deus tem ministrado ao nosso coração em Mateus 6, no versículo 25 em diante. Ali no meio do Sermão da Montanha, Jesus falando ao povo, ele diz: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com os próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, com todo o seu resplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Amém? Nessa passagem aqui, Deus nos confronta, né? Jesus está ministrando ali e trazendo uma memória de uma revelação de um Deus que é Pai, de um Deus que se preocupa, de um Deus que sabe quem você é, de um Deus que alimenta os animais, as aves, até as ervas nos campos, elas se vestem melhor do que Salomão. Que dirá então esse Deus Pai cuidará dos seus filhos? Essa revelação, ela é maravilhosa porque a gente vive numa sociedade ansiosa. Não sei você, mas são tantas preocupações, tantas coisas que vão vindo à nossa mente que a gente, meu Deus, tem que fazer, tem que lidar, e agora, as contas e não sei o que. E aqui no Sermão da Montanha, Jesus lembra, existe um Pai que cuida de você. E sabe, não significa que não haverá problemas, não significa que não haverá dificuldades, mas eu gosto de um exemplo que o John Piper dá. A grande questão é como nós lidamos com isso. O John Piper fala de como se um carro que tivesse o painel sujo de lama, o vidro de repente tem lama e tudo mais. Quando isso acontece, você não descansa e diz, não se preocupa, Deus vai cuidar das coisas e vai lidar. Não, você vai agir, você vai limpar o carro, você vai limpar o para-brisa, você vai ligar o limpador, você vai fazer algo. E é simples assim, quando as coisas acontecerem, não significa que você ficará parado, mas significa que você não sucumbirá à ansiedade. Você não deixará que aquilo te domine, ao ponto de não só tirar a sua paz, mas fazer você fazer coisas que não precisava fazer. A grande questão é, como Pedro fala em 1 Pedro, nós lançar sobre Deus toda essa ansiedade, com a certeza de que na sua soberania Ele cuida de nós. No versículo 33, ele vai falar, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Todas as coisas que ele cita aqui. A grande pergunta é, o que é o reino de Deus? Como buscar isso, a sua justiça? Às vezes eu tenho um sentimento que parece que a gente pega Deus e molda do que a gente acha e a gente faz uma justiça que é nossa própria, da nossa cabeça, e coloca ele numa mochilinha e ele encaixa Deus na nossa própria vontade. A verdade é que a palavra de Deus, ela vai mostrar a vontade de Deus, ela vai mostrar essa justiça e nós temos que buscar isso. Eu olho para a palavra e eu vejo que homens tiveram dificuldades. Pedro vai falar que a gente tem que estar pronto para esse sofrer, como Jesus sofreu na sua carta. Romanos 8, Paulo diz que nada nos separará desse amor, inclusive a nudez. Ou seja, não é uma barganha dizendo, nossa, eu vou buscar Deus e, Deus, tu garante as coisas aí. Não. É uma busca que vai se alinhar com a vontade de Deus. E quando você se alinha com essa vontade, caminhando no que Deus deseja, num plano de levar o Evangelho a todos os povos, a todos os homens que anseiam por um Salvador,
aí sim nada falta, porque Deus sustenta o que Ele prometeu, Deus sustenta o que Ele disse que ia acontecer. Esse evangelho vai ser pregado a todos os povos. Se você se alinhar com isso, nada vai faltar. Existe um plano de Deus, não só para a sua vida, mas para a sua cidade, para esse país, para esse planeta. E se nós se alinhar a esse plano, não vai faltar nada, porque Deus sustentará o que Ele disse na sua palavra. Esse domingo, dia 15 que passou, o Pós-Abertos comemora o dia da igreja perseguida, né? O domingo da igreja perseguida. Eu falo comemora porque nós somos loucos, nós nos alegramos em meio a tribulações. Mas o louco da igreja perseguida é que parece que, meu Deus, eles estão sofrendo e tudo mais, e estão. Mas a igreja que mais cresce no mundo é uma igreja de mulheres no Irã. É uma igreja no subsolos da China. A gente pensa nos só países super cristãos, mas existem milhares de homens que são cristãos em países que eles são proibidos de ser. Existem milhares de homens se movendo na Nigéria porque amam a palavra de Deus e foram expulsos de suas casas. Quando eu olho essa palavra, eu vejo de um Deus que sustenta essa igreja. Apesar de todas as situações diversas, essa igreja permanecerá. Eu quero estar alinhado com isso. Eu olho para amigos que estão gastando a vida na pregação do Evangelho, a povos não alcançados, e os seus testemunhos de um Deus que honra, de um Deus que está sustentando, de um Deus que está trabalhando para que essa palavra chegue a todos os povos, e eles estão fazendo parte disso, e eu quero fazer parte disso. Eu lembro quando eu tive a oportunidade de viajar para o Nepal, e aí o Ivan, que era o missionário, nos levou para a gente fazer uma conferência de pastores no Himalaia. E quando a gente chegou lá, tinha 5, 6 pastores. E era muito engraçado, porque era uma casa e a gente foi para dentro porque o Nepal é um país bastante hostil ao evangelho, então a gente era sutil. Mas a gente estava ali numa conferência de 5, 6 pastores. E a gente estava compartilhando o amor de Jesus e o evangelho, e aí eu pude perguntar para cada um. Eu lembro que um deles, eu não vou recordar certinho o nome do pastor, mas ele tinha uma igreja no Himalaya e era o problema do Nepal, não existe uma lei que proíbe o evangelho, mas culturalmente, se você vira cristão, a família muitas vezes te exclui, a família pode te empurrar, as pessoas não vão querer fazer mais negócio com você e você fica um pouco a par da sociedade. E ele estava contando ali que ele tinha algumas famílias, mas por causa dessas dificuldades, alguns cederam. Mas existe um jovem na igreja dele que não tinha família. Ele não tinha pai, não tinha mãe. E por ele não ter família, ele não podia ser escolhido de nada. E aquele jovem estava se apaixonando por Jesus e ele estava muito feliz porque ele tinha conseguido recursos para esse jovem ir para Katmandu, para a capital, para o seminário, para virar um pastor. E era muito engraçado, porque ali eu estava diante de um homem, de uma igreja que tinha uma só pessoa. E ele estava feliz porque a igreja era um sucesso. A igreja de um homem só, que não tinha ninguém, e por não ter ninguém, jamais poderia ser excluído. Mas por amor a Jesus estava se mudando para virar um pastor num lugar hostil. Isso que é maravilhoso. No meio de tantos dias loucos e cada um com os seus problemas, a gente vê homens assim que conseguiram enxergar o que é eterno, conseguiram enxergar o sucesso na igreja de um homem só. E que a gente possa ver isso, a gente possa no nosso caminhar ver a mão de Deus nos guiando. Eu quero terminar lendo 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 6, uma passagem que Paulo está ministrando à igreja de Corinto, na carta, e eu vou ler na NTLH que diz: o Deus que disse que da escuridão brilha a luz, é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração, e isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus que brilha no rosto de Jesus Cristo. Porém nós, que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo.
Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos para sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista neste corpo mortal. De modo que a morte está agindo em nós, mas a vida está agindo em vocês. Quão louco é esse texto! Eu amo porque Paulo, ele é um poeta. Claro, a gente está doendo aqui na TLH, mas se você ver mesmo em grego, ele usa essas contradições de que existem muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Existem pessoas que a gente está aflito, mas não, nós não estamos derrotados. Às vezes a gente fica até na dúvida, mas jamais desesperados. Às vezes a gente é gravemente ferido, mas nós não somos destruídos. Quão maravilhoso é esse evangelho do Deus que disse haja luz. E ele fez essa luz brilhar dentro de nós. A luz que brilha no rosto de Jesus Cristo, agora refletido através de nossas vidas. Eu queria convidar a gente a ter essa semana descarregando toda a nossa ansiedade em Cristo, mas trazer à memória essa lembrança que a gente é só um vaso de barro, mas existe um tesouro tão precioso aqui dentro. Existe um tesouro tão maravilhoso e é tão incrível poder fazer parte de tudo que Deus está fazendo. Conversando com a minha esposa, a gente estava feliz e rindo, porque nessas loucuras todas, como é bom ver a mão de Deus, como é bom ver o amor de Deus transbordando nas pessoas, como é bom ver risos, como é bom ver esse Deus que deixa o mundo todo colorido, como diz a música. Que a gente possa trazer essa mensagem para o nosso coração, com essa certeza de que vamos buscar as coisas do alto, primeiro as coisas do alto, e aí de repente todas as demais elas vão se encaixar, todas as demais vão cooperar para o bem daqueles que o amam a Deus. Amém? Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que está às vezes ansiosa, com aquela pessoa que às vezes está precisando de uma palavra, de uma lembrança desse Deus que é Pai. Compartilhe esse vídeo com alguém que você está sentindo agora no coração. Às vezes um compartilhar de vídeo pode ser um toque para alguém que está precisando. Então, que você possa levar a mensagem adiante. E para além disso, que nessa semana você possa ser uma testemunha de Jesus Cristo, você possa ver a bondade dele na sua vida e você possa ver o quão incrível é esse Deus que disse haja luz e que hoje habita entre nós. Amém? Deus te abençoe.